Boa noite, queridos amigos. Tudo bom? Olá, pessoal. Ajeitando aqui a câmera. Bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Tudo bom? Aguardando aqui o pessoal chegar. Hoje nós temos a Arlete Oliveira, que vai falar sobre os benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Boa noite a todos, nossas cadeiras cativas chegando aí, Fernando, Grazi, boa noite a todos, boa noite, muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Hoje, como já dito, quem vai falar é a Arlete Oliveira, o nosso patrimônio histórico do Porto da Paz, que vai falar sobre benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Antes de nós iniciarmos nossos trabalhos, vamos fazer as propagandas daqui do Porto da Paz, né? Como estamos com o nosso funcionamento da casa. A casa está funcionando uma parte presencial, outra online. Então, nós temos a nossa live todas as quintas aqui no Instagram, às 18h30. Temos todos os domingos no Facebook, às 19 horas. E o próximo domingo nós vamos ter o nosso irmão Jessi Júnior, que é lá do Núcleo Espírita Sítio da Paz, de Onápolis. E nós temos também o atendimento fraterno, ainda continua, às terças e quintas, das 15 às 17 horas. É pelo telefone, basta mandar uma mensagem no direct aqui no Insta ou lá no Face, que nós agendamos o atendimento fraterno pelo telefone, tá? Nós também temos a livraria, que está aberta todas as terças-feiras, das 10 às 11 da manhã, com a nossa amiga Rosângela. E comprem livros, né? Toda vez que compra livro, fica um percentual para o Porto da Paz. E a Arlete já sinalizou, vou chamar ela para entrar. E nós temos também a campanha do Bebê Solidário. A amiga Paty entrando também, boa noite, seja muito bem-vinda. Temos a campanha do Bebê Solidário. Olá, Arlete, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Interrompi os avisos. Só aqui, agora que eu botei, que eu conectei. Vamos completar os avisos. Tudo bom? Pode completar, eu interrompi. Eu quis logo chamar, porque na semana passada teve aquela confusão do sinal, né? Aí eu digo, eu vou garantir logo a Arlete aqui. Aqui já. Já perguntei a Fernando, calma que aí vai te chamar. Tá, então vamos concluir. E temos também, falei que nós temos as palestras, né? Todos os domingos no Face, temos aqui também. Temos atendimento fraterno, terças e quintas, das 15 às 17 horas, pelo telefone, manda uma mensagem aqui no direct, ou então uma mensagem lá no Face que nós agendamos. A livraria, toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, nossa amiga Rosângela está lá, e comprem livros, porque toda vez que você compra um livro, vai um percentual para a nossa casa e ajuda na contribuição das despesas fixas. E temos a campanha do Bebê Solidário, que estamos arrecadando qualquer utensílio do bebê para compor a cesta para entregarmos às gestantes carentes. Então, fraldas, lençol para berço, toalha de banho, banheira, mamadeira, shampoo, sabonete, todos esses utensílios nós estamos arrecadando e vocês podem entregar lá na segunda, terça, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, lá na sede lá do Porto da Paz. Então, sim, o mais importante, viu? Nossa jornada está chegando. 25ª Jornada Espírita de Porto Seguro, online, nos dias 28 a 30 de abril. Vai ser à noite, às 17h30, vai ser durante a semana, de 28 de abril a 30 de abril. E também, quem quiser, pode adquirir a camisa da jornada lá na livraria. Eu, inclusive, já estou usando a minha, vou levantar para fazer a propaganda. Olha só, que é linda. Então, esses são os avisos, tá? E hoje a nossa conversa vai estar com a nossa amada Arlete, que é o patrimônio histórico do Porto da Paz. Essa querida. Vem cá, querida Arlete, o que queres que eu faça? A prece inicial ou a prece final? A que você quiser, para mim não tem diferença, não tem problema nenhum.
Viu? Se você quiser fazer a inicial, pode ser também, ou a final. Você quer fazer a final? Tá, eu faço logo a inicial. Pode ser? Tá certo. Então, pode, lógico. Então, oremos, né? Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai querido e amado, Deus de infinita bondade e sabedoria. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada pela doutrina espírita, que tanto nos conforta, nos esclarece. Obrigada por essa encarnação, essa grande oportunidade que nós temos de quitar os nossos débitos e de crescer. E obrigada a tudo que o Senhor nos deu, todo o patrimônio espiritual, moral, material. Muito obrigada por tudo, Pai. Obrigada, Mestre Jesus, que sempre está conosco, que Ele possa mais uma vez nos brindar com sua iluminação e sua orientação na palestra de hoje. E nos ajudar a não apenas aprender hoje, mas também a praticar os ensinamentos da palestra, que possa iluminar a mente da nossa amada palestrante e a mente de todos os ouvintes também. Obrigada e nos abençoe mais uma noite. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. É com alegria imensa, ainda mais recepcionada pela essa queridíssima Laí, do coração. Ela sabe que nós somos vinculadas espiritualmente, já viemos de lá marcadinha para se conhecer e sermos amigas, né? Tanto como sua como de Jace, sua mãe, duas pessoas muito queridas. Nós vamos conversar hoje à noite sobre um capítulo interessante, que é o capítulo 13º do Livro dos Espíritos, que nos fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Antes de começarmos, rogamos a Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus, que esteja nos envolvendo em muita luz, em muita paz, e que possamos estar conversando no entendimento para estarmos refletindo durante a semana no que vai ser dito hoje à noite. E desse capítulo nós vamos falar principalmente do 19º item, do item 19, que é o item que vem nos trazer benefícios pagos com a ingratidão. E aí, quando nós estávamos estudando e refletindo, porque quando a gente pega determinados ensinamentos do Mestre Jesus para a gente refletir, a gente começa a analisar que a gente ainda tem um bocadinho de coisa, um bocadinho de arestas para serem aparadas, né? Porque a gente começa a ler de outra forma, refletindo, estudando, procura em outros conhecimentos pequenos ainda, mas procura entender o que é que ele quis nos dizer. E essa reflexão, benefícios pagos com a ingratidão, é muito interessante para nós. E vou dizer depois, porque até para nós, ou a maioria de nós, especificamente nós da doutrina espírita, que somos um pouco mais conhecedores dos ensinamentos do Cristo. Mais tarde, um pouco mais adiante, nós vamos saber por que eu digo isso. Porque é uma reflexão importante, porque ela vai trazer para a gente algo que a gente ouve muito, ou nós mesmos falamos e reclamamos. Quando fazemos algo para alguém e esse alguém não reconhece. Nós temos um grande hábito de dizer assim: eu fiz tanta coisa para fulano, fiz com tanto carinho, fiz com tanto amor, dediquei meu tempo, deixei de fazer coisas minhas para atender aquela pessoa, e hoje aquela pessoa passa por mim e parece que nem me conhece. Nem um obrigado me deu. E aí a gente fica reclamando, entendendo que o benefício pago com a ingratidão para nós é um teste muito grande, é uma experiência, uma expectativa muito grande para nós, para sabermos até onde nós estamos indo, até onde está realmente a nossa fé. Me permita um adendo aqui: essa semana nós estávamos conversando um acontecimento, né, que eu não vou entrar em detalhes, que foi lá na sopa, e que eu, no momento, eu fiz de uma forma que depois eu refleti, na mesma tarde, que eu não deveria ter agido daquela forma.
porque eu já tenho conhecimento, a outra pessoa não tem. Então, isso me marcou muito, e eu, graças a Deus tem coisas assim que vai me acontecendo, que eu gravo, procuro corrigir e fico lembrando, e aquilo me marca, porque me fica como lembrança em qualquer outra atitude que eu queira tomar, na mesma dosagem daquela que eu tive naquele dia. Então, essa reflexão do benefício pago com a ingratidão vai trazer exatamente isso para nós. Nós fazemos muito as coisas querendo que o outro nos seja grato por resto da vida. A gente não compreende que o outro está em outro patamar de conhecimento, em outro, mesmo que esteja no mesmo conhecimento nosso, ou um pouco mais do que nós, né, em termos de conhecimento, mas em termos de atitude ele ainda não está. Então nós cobramos que o outro não faz. Nós fazemos, nós temos ainda muito arraigado dentro de nós coisas do nosso primitivismo, da troca, da permuta. Eu faço se você fizer para mim. Então, quando eu faço para você e você não faz para mim você já é uma ingrata, é uma pessoa ingrata, uma criatura ingrata porque não está me fazendo. Aquilo que eu fiz com maior esmero, fiz de tudo para atender, e na hora que eu preciso a pessoa não faz para mim, por quê? Nós ainda somos muito pequenos, muito imperfeitos, ainda em construção, que às vezes nós não nos percebemos. Esses dias eu vi na internet uns dizerezinhos mais ou menos assim, eu não gravei porque eu não sou muito boa de gravar, dizendo mais ou menos assim, nós somos tão imperfeitos que até a caridade a gente faz pensando num lugarzinho no céu. E a maioria de nós ainda estamos assim. E para que nós possamos trabalhar as nossas dificuldades, as nossas limitações, nós temos que ser leais conosco, honestos conosco. Não deixar, na superficialidade, demonstrar que não temos mais aquelas atitudes e temos intimamente. Né? Porque, às vezes, superficialmente, externamente, eu não demonstro para o outro, mas interiormente, eu não demonstro para o outro, mas interiormente, Deus está vendo a minha atitude com relação àquilo. E nós cobramos, nós temos uma brincadeira muito grande, ou a maioria de nós, quando eu digo nós, é todos nós da humanidade, viu, gente? Não é nós aqui que estamos falando só, não. Que nós brincamos com bônus horas. Nós brincamos com bônus horas. Vou trabalhar na sopa todas as sextas-feiras, estou dando um exemplo, porque eu vou ganhar bônus horas. Nós temos uma brincadeira, inclusive, do tijolinho na nossa casa. Eu trabalhei hoje demais, em benefício do outro. Então, eu ganhei mais um tijolinho para minha casa. Lá, a gente até brinca, que era um menino, companheiro nosso, que brincava muito na sopa. Minha casa vai ser vizinha à casa de Maria de Nazaré. Por uma pequena coisa que a gente faz. Então, nós temos ainda, por sermos extremamente ainda egoístas, nós achamos que nós só podemos dar se nós vamos receber. Se não der, se eu não receber, aquela outra pessoa, a gente é ingrata. A gente não lembra que os benefícios, como disse Jesus para a gente, o reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus não é daqui, o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando nós praticamos essas atitudes de benefício, de benemerência para as outras pessoas, nós estamos trabalhando para nós. Eu vi uma certa época, há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu vi de um palestrante lá do Por da Paz mesmo, eu nunca tinha pensado por esse lado. O Sérgio Rodrigo, um dia ele falando sobre caridade. E ele falou que se nós analisarmos, nós não estamos fazendo caridade para o outro. O outro está nos dando a oportunidade de trabalhar a caridade, que é uma virtude inerente a nós todos seres encarnados, espíritos imortais, porque fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E a imagem e semelhança do Pai não é fisicamente, nós já sabemos disso. São as virtudes, são a essência que nós somos feitos. Nós somos feitos dessa essência divina.
Então, nós temos todas as possibilidades e probabilidades do bem dentro de nós. Então, quando o outro chega na minha porta para me pedir um prato de comida, e eu dou esse prato de comida a essa pessoa, e depois eu encontro essa pessoa e ela não me reconhece, eu não tenho que dizer, um dia eu dei um prato de comida a essa criatura. Não, porque nós vamos lembrar o que Jesus disse. Quando Jesus fala para os apóstolos que quando eu estivesse nu, me vestiste, quando eu estivesse doente, fosse me visitar, quando eu estive com fome, mataste minha fome. E eles perguntam, como, mestre? Eu nunca lhe fiz isso. Eles fez ao pequenino que você faz, você está fazendo a mim. E Jesus é um exemplo tão grande para nós com relação a essas reflexões de como nós podemos ver o outro, sentir que o outro é a nossa charrua, é o nosso instrumento de crescimento, seja ele em que grau for, pode estar mais elevado, com a conduta melhor do que a nossa, ele vai nos trazer o ensinamento de que nós temos, para nós vivermos felizes, nós temos que ter aquela conduta. E aquele que tem uma conduta um pouco mais inferior à nossa, ou mais imperfeita do que a nossa, nos ensina para não sermos iguais. Nos ensina a não sermos iguais e nós trabalharmos para que aquela pessoa perceba, através do exemplo que nós estamos dando, que ele, às vezes, não gosta da gente, mas a gente dá tanto exemplo bom, faz tanta coisa com tanta amorosidade que a pessoa passa a gostar. Nós vamos ser o diferencial para aquela pessoa analisar se aquela atitude que ela está tendo é certa. Então, nós precisamos começar a trabalhar dentro de nós essa ingratidão, essa cobrança de gratidão. Porque gratidão é um sentimento, como disse, da pessoa que é grata. É uma pessoa que é grata. E para você ser grata, você não precisa estar me retribuindo. Você não precisa estar me dizendo que é grata a mim. Lógico que a gente, até por uma questão de educação formal, social, a gente precisa agradecer as pessoas. É óbvio, isso é natural. Mas eu não preciso estar sendo submissa a você porque você me fez um favor. Nem querer que o outro esteja submisso a mim porque eu fiz um favor. Se ele não me retribuir, então para mim ele já não tem esse valor, porque eu fiz para ele e ele não fez para mim. Então, é nesse sentido que ele vem nos dizer que nós temos que aprender a entender o que é a ingratidão conosco. O que é que fazem a ingratidão? O que é que a ingratidão das outras pessoas fazem conosco? O que é que nos acrescentam? Acrescentam a maturidade espiritual, moral. Se o outro for ingrato e todas as vezes que eu fizer para ele for ingrato e eu continuar fazendo, eu continuar servindo, é óbvio, a partir do momento que não interfira em um problema maior, mas os benefícios que eu puder continuar fazendo pelaquela pessoa, mesmo que ela seja ingrata comigo, está acrescentando na minha vida. A vida que eu sou responsável é a minha. O retorno meu, o retorno ao mundo espiritual, cada um por si, cada um de nós somos responsáveis pelo nosso retorno espiritual. Como a gente fica brincando muito na mediúnica, a nossa malinha. A minha malinha vai chegar lá no mundo espiritual conforme eu agir aqui na Terra. Eu não vou ter benefícios. Porque tenho 30, 50 anos nisso pão, porque eu tenho 30 anos. Não. É como eu vou fazer isso e como eu sirvo isso. E se eu faço esperando que alguém me reconheça que eu estou fazendo. Se reconhecer, ótimo. Se não reconhecer, paciência. Nós somos ainda um quebra-cabeça muito imperfeito. Ainda precisamos estar encaixando as nossas pecinhas, entendendo o outro, ocupando um lugar que nos cabe. Não quebra-cabeça, não é assim? A gente monta o quebra-cabeça, a pecinha não entra em nenhum lugar que não cabe ela. Entendeu? Então, nas nossas atitudes, nós temos que ser assim. Se nós estamos fazendo por uma questão de amorosidade, por uma questão de necessidade, nós precisamos sentir que o que nós fazemos em benefício ao outro é necessidade nossa. São coisas mal deixadas, malsãs, que deixamos no mundo pretérito. Então, são necessidades nossas, não é do outro. O outro é só o instrumento
para que a gente pratique. E então, dentro desse tema dos benefícios pagos com a ingratidão, no Livro dos Espíritos, da pergunta 937 a 938b, ele vem nos trazer muito, muito com relação a isso. E vem nos falar, inclusive, a respeito daquela beneficência exclusiva que nós fazemos. Eu só faço para o outro se o outro for da minha crença. Eu só faço para o outro se o outro for conjugar com as minhas opiniões, se o outro fizer parte do mesmo partido que eu faço, se o outro compartilhar das minhas ideias. Se ele não fizer, eu não faço. E aí, que mérito nós temos nisso? Né? No Evangelho tem que o mérito que nós temos quando praticamos com aquele outro que nos faz crença é que nós vamos demonstrar para ele que nós somos bons. E ser bom independe de crença, de religião, de partido, de opinião, de ideia, de qualquer coisa. É as nossas atitudes que vai fazer com que o outro perceba. Então, esse negócio da beneficência, eu só quero falar beneficência exclusiva, só faz engrandecer a gente. São Luís, nesse mesmo capítulo, traz uma mensagem belíssima a respeito disso. Nós vamos ser o instrumento para aquele outro perceber e crescer. E aquele outro percebendo e crescendo, nós estamos auxiliando. Não precisa que ele, né? Nós estamos auxiliando de uma certa forma, porque nós estamos demonstrando para ele que no bem nós angariamos amigos do bem. Nós angariamos coisa boa. A gente recebe do universo o que a gente emite para o universo. Né? E na pergunta 937, permita-me eu ler, porque eu jamais vou querer falar uma pergunta de Allan Kardec sem ler, não tenho essa capacidade. Na pergunta 937 ele faz: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração, então para o homem dito de bem, uma fonte de amargura? E os espíritos nos respondem: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infelizes? Mais infelizes de que vós? A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio. Então, se você pratica o bem para alguém, alguém não lhe retribui, ou é ingrato de uma forma até, não só a ingratidão de não lhe retribuir ou não lhe agradecer, mas de uma forma até de lhe prejudicar mais tarde, lá na frente ele vai encontrar quem faz a mesma atitude. Porque é assim, a lei de Deus é essa. A justiça de Deus está exatamente nisso. No que plantamos, colhemos, no que fazemos, retorna para nós. O que eu emito, volta para mim. Então, se eu sou ingrata, de ferir, ou de machucar, ou de até prejudicar outra pessoa que me prestou algum favor, me fez algum benefício, logicamente, eu posso esperar que lá na frente eu vou achar alguém que vai fazer a mesma coisa comigo. Porque é essa lei de causa e efeito, de ação e reação, todas essas leis que a gente conhece. E ele complementa: a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto mais houver sido a sua ingratidão. Então, essa ingratidão para nós é uma forma de a gente persistir no bem, mesmo que não tenhamos o retorno que estamos esperando. Nós vimos muitas vezes pessoas que dizem assim: Ave Maria, pessoas que sofrem várias agruras da vida e são pessoas felizes, são as pessoas que estão prontas a fazer o bem, entendeu? Porque elas não fazem aquilo para a retribuição delas, elas estão fazendo aquilo, mesmo com as dores, elas estão fazendo aquilo. Então, para a gente, é a perseverança, para que nós tenhamos perseverança no bem, porque só o bem vai nos fazer crescer, vai nos fazer compreender, vai nos fazer um dia chegarmos num patamar que queremos. E aqueles que foram ingratos,
terão a sua recompensa, digamos aqui, o seu castigo, não no sentido do castigo que nós conhecemos, quanto maior for a sua ingratidão. Então, quanto maior for a ingratidão daquele que recebe benefícios e não paga, e não retribui com amorosidade, ele será castigado, né? Ele será punido, não é bem castigado, é punido. A 938, as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. Então, a ingratidão, se você continua só fazendo e recebendo, fazendo e sem receber, só recebendo ingratidão, pode lhe tornar insensível, os espíritos respondem, seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, o homem de bem, como dizes, será sempre feliz pelo bem que praticar. Então, se nós temos o coração bom, nós seremos felizes cada vez mais que praticarmos o bem, sem esperar o retorno da gratidão. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá, então, remorsos e vergonha. Mais uma vez, os espíritos amigos vêm trazer para nós, e nós teremos a recompensa. Se não tivermos nessa vida, teremos na nossa malinha, levaremos mais essa bagagezinha na nossa mala, de persistir no bem, mesmo que não tenhamos a gratidão ou o reconhecimento. E aqueles outros que não praticam, que praticam a ingratidão, terá o remorso, o arrependimento, porque quando nós chegamos ao mundo espiritual, nós sabemos, não é mascarazinha, não é eu com ninguém, é eu comigo mesmo, é eu com minha consciência, né? É eu com minha consciência, não espero que tenha ninguém me esperando, nem ninguém vai dizer, você é boazinha, nada disso. Nós vamos responder para nós mesmos. O nosso tribunal é a nossa consciência. Então, quando nós praticamos o bem e recebemos a ingratidão, nós devemos continuar ou ficar insensível? Não devemos ficar insensível. Devemos continuar, perseverar, que foi assim que Jesus fez. Jesus caminhou conosco aqui na Terra, levando ingratidões, levando desaforos, levando, a palavra me fugiu agora, chacotas, foi humilhado de todas as formas, Jesus foi humilhado. Até marginalizado como revolucionário. No entanto, ele persistiu naquilo que ele veio fazer, que foi nos ensinar o amor. E é nisso que nós precisamos aprender. A 938, para encerrar, ele diz assim, esse pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido? Ora, disso não pode nascer a ideia de que seria mais feliz se não fosse menos sensível? E os espíritos trazem para nós, sim, se ele preferir a felicidade terrena, se ele preferir a felicidade de um egoísta, uma bem triste felicidade. Ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade. Ele se afasta e não fica se lamentando que aquele amigo foi ingrato. Se afasta simplesmente, se for o caso, né? E não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mais uma vez. Mas não vos aflijai por isso. É o meio de vos elevar sobre ele. Então, quando essas pessoas são ingratas e nós continuamos perseverando no bem, é o meio que nós temos de nos mostrar, de fazermos a diferença. Aquilo que a gente fala tanto hoje, né, na atualidade, mostrar a nossa diferença, vamos ser diferentes para mostrar a nossa diferença. Principalmente no bem, nós temos que ter muito essa atitude, né? Se o outro acha que você está errado, não é problema seu, é problema do outro. Você tem que estar bem com a sua consciência, com a sua malinha, a malinha tão falada. É isso que a gente tem que se preocupar. É isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo hoje, com essa pandemia, nós estamos vendo muito ato de solidariedade, mas muito atos de solidariedade também, muito mais como filantropia do que como caridade. As pessoas postam,
sai mostrando, vai entregar uma cesta básica, tira foto, mostra para todo mundo que deu a cesta básica. Isso é filantropia, isso não é caridade. É um auxílio? É um auxílio para aquela criatura que naquele momento tem a fome do corpo. Mas nós não temos a necessidade, nós já sabemos que não precisamos disso. Jesus, quando fazia as curas, ele dizia, sua fé te curou. Ele nunca disse, eu te curei. Ele sempre dizia para aqueles aos quais ele fazia a cura, vá, não peques mais, sua fé te curou. E nós sabemos que a nossa fé era através da magnitude amorosa que Jesus tinha, que conseguia mostrar para a gente, naquele momento que necessitávamos daquela recuperação, daquela saúde, daquela necessidade, ele mostrava para a gente que através do amor, e ele não importava. Esse assunto hoje me trouxe também, me fez me lembrar muito a parábola do samaritano, que todos nós já conhecemos, né? Que é aquele pobre homem que está caído na estrada, desce os ditos instruídos e sacerdotes e sábios, passam ao largo para não socorrer o homem. Né? Vem o samaritano, que era marginalizado, porque não era inimigo dos judeus, por guerra que tiveram e outras coisas mais. Então, eles eram marginalizados, eram à margem da lei dos judeus. Passou o levita, não atendeu, passou o sacerdote, não atendeu. Ele passa e se compadece daquele homem e leva para sem saber quem era. Se era levita, se era samaritano, se era judeu, ele não quis saber quem era. Ele simplesmente socorreu. Leva para a hospedaria, deixa lá, vai cuidar da sua vida. Na volta, a parábola não nos dá a certeza se aquela criatura ainda estava na hospedaria, mas ele passa para cumprir com a obrigação com o dono da hospedaria para pagar. Às vezes, aquela pessoa que ele socorreu nem estava mais lá. Ele não necessitou de muito obrigado. Mas tenho certeza que se aquela criatura que foi auxiliada era uma pessoa do bem, a gratidão ficou dentro do coração. Quantas vezes a gente tem gratidão por tantas pessoas que nos auxiliaram durante a vida, e na época a gente só deu um obrigado, e quando a gente lembra da pessoa, a gente se emociona. Não necessariamente que a gente tenha que está procurando a pessoa para estar fazendo um favor para retribuir. Não é isso. Então, essa parábola do samaritano me fez recordar muito esse estudo, porque na própria parábola não diz que quando o viajante voltou, se aquela pessoa que estava machucada estava mais lá na hospedaria. Mas ele passou e cumpriu, pagou. Não perguntou onde da hospedaria se a pessoa deixou obrigado, se deixou alguma gratidão, se reconheceu, não perguntou nada. Pagou a hospedaria. Se o outro foi ingrato também, lógico que mais tarde também ele terá a retribuição e a compensação daquele ato que ele agiu. Então, essa reflexão da noite de hoje nos traz muito, até para que a gente pense seriamente em brincadeiras que nós somos da doutrina espírita. Estou dizendo da doutrina espírita porque nós mais somos os que mais falamos, porque temos um pouco do conhecimento, que temos bônus horas, que tem um mundo espiritual e que a gente volta para lá. Então, que nós possamos estar refletindo, que não estejamos fazendo nada em troca que alguém nos agradeça, em troca que alguém nos retribua, em troca de se eu precisar, a pessoa tem a obrigação de fazer, não. Ela faz se achar no direito de fazer ou com vontade de fazer. Se não, vamos fazer o bem pelo bem. Vamos fazer o bem para o bem. Vamos fazer o bem para angariarmos amigos do bem, que nos auxiliarão nessa caminhada terrena. Lembrou de lá, né? Você está sem som. Você está sem som. É o que eu falei baixinho mesmo. A frase de Alaide. Eu digo muito para ela que ela tem uma importância, ela sabe disso, né? Ela tem uma importância muito grande nesse meu caminhar, no sentido, às vezes, de pequenas frases que ela dizia e que eu sempre gravei.
Eu achava interessante, eu tenho esse hábito, às vezes você conversa um monte de coisa, mas você diz uma coisinha ali no meio, aquela coisinha me marca, e eu fico e não esqueço mais. Tem inúmeras dela que eu gosto. E é verdade, quando você começa a ler a literatura espírita, quando você começa a ver os livros de grandes espíritos abnegados que vêm nos trazer a verdade, eles vêm nos dizer, nós só vamos angariar amigos bons se estivermos no caminho do bem. Então, que possamos, durante essa semana, analisar a nossa vida, óbvio que paulatinamente, que nós não podemos mudar de um dia para o outro, mas começarmos já a policiar determinadas atitudes que a gente faz e que a gente reclama, que a pessoa não reconheceu. Falei isso quando no início eu falei da doutrina, do nosso trabalho na doutrina espírita, porque muitas vezes nós falamos isso. Fulano de tal tomou 50 passos daqui, nunca veio dizer se melhorou, se não melhorou. A gente não quer saber se ele melhorou ou não melhorou. A gente quer saber se ele vir dizer que muito obrigado porque nós fizemos aquilo por ele. A gente tem que ser muito honesto. Eu, às vezes, sou muito dura, eu sou muito crítica comigo nas coisas. Entendeu? Então, eu acho, mas a gente tem, pra gente trabalhar, a gente tem que ser honesto, senão a gente não melhora. Se a gente ficar camuflando, tirando por menos, não, é porque o outro também é assim, eu ainda sou assim, não. A minha obrigação, a minha responsabilidade é comigo. E eu, com a minha responsabilidade dessa transformação e dessa compreensão, pequenininha que seja, eu modifico aqueles que são ao meu redor. Com os meus exemplos, como os de Jesus, são os exemplos que deixam, não, são os atos, né, as atitudes que deixam como exemplo. Não a fala, não ser... como é que se diz? Um exímio palestrante e não ter aquela atitude. Porque você vai conviver com aquela pessoa e você vai ver no dia a dia a atitude daquela pessoa. Temos dificuldades ainda? Temos. Temos limitações? Muitas. Somos extremamente egoístas ainda. Uns mais, outros menos. Mas o egoísmo ainda é uma dificuldade que pondera muito, que persiste muito ainda na nossa existência terrena. Né? Então, para que eu melhore, eu tenho que me autoconhecer, ver as minhas dificuldades, ver aonde estão as minhas dificuldades, as minhas limitações ainda, como saindo de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações e trabalhá-las. Uma de cada vez que eu trabalhe, eu já acrescento alguma coisa. Então, que durante essa semana nós possamos refletir a respeito de fazer o bem pelo bem, de não fazermos esperando recompensa, de pararmos de estar comentando o que estamos fazendo para receber, porque é o que Jesus disse, não é o que entra, é o que sai. Às vezes a gente fala como brincadeira, mas no íntimo nosso, lá no fundinho, a gente está fazendo mesmo com aquela intenção. Né? Não é ser sisudo nem nada disso, não, mas determinadas brincadeiras, determinados dizeres que nós temos, nós começarmos a ir podando. Fulano trabalhou tanto, ela ganhou 2 tijolinhos. Que 2 tijolinhos? Às vezes não ganhou nem a metade de um tijolo. Não é isso? A gente fica dizendo, a gente já fica enumerando e a outra pessoa aí fica realmente se achando que... Né? Porque nós somos ainda orgulhosos e egoístas. Nós temos ainda essa vaidade de sermos reconhecidos, de sermos amados, não, porque todos nós temos que nos amar mesmo, mas de sermos reconhecidos na terra, receber glórias, méritos na terra, sem se preocupar que nós somos espíritos imortais e necessitamos dessas glórias, desses méritos, dentro da nossa malinha para chegar no mundo espiritual. Então, que possamos, durante essa semana, ter essas reflexões, cada um no seu entendimento, né? O que a gente diz, a gente fala, a gente não faz palestra, a gente fala, porque o meu ponto de vista pode ser, o ponto de vista de outra pessoa pode ser diferente, porque já diz, né? O pessoal já diz muito, um ponto de vista é a vista de um ponto. Eu vejo dessa forma, não é isso? Eu vejo de uma forma, a outra pessoa vê de outra, mas que a essência da mensagem é exatamente essa. Que não nos preocupemos com aqueles que nos são ingratos. Pelo contrário, possamos fazer mais e mais para, através das nossas atitudes,
modificar aqueles os quais são ingratos ainda, como nós somos também. Boa noite, obrigada. Maravilha, Arlete. Que delícia ouvir você, né? É uma maravilha. Fazer o bem sem olhar a quem, né? E sem esperar nada de troca. Fazer o bem sem olhar a quem, e fazer o bem sem querer que o bem seja retribuído, fazer o bem para o nosso crescimento, para burilar aquelas virtudezinhas todas que nós temos em potencial dentro do nosso coraçãozinho, na nossa consciência. Achei muito lindo o que você falou. Se temos um bom coração, seremos sempre felizes em praticar o bem, não é? Se estamos sentindo a ingratidão, como está o nosso coração, não é? Exatamente. A gente pode até ficar triste, porque ainda estamos num planeta de provas, né, de expiações para aqueles que estão passando por grandes dores, mas estamos mais no planeta de provas, nós somos provados, né, para ver a nossa perseverança e o nosso bem. Então, se o outro não faz o bem ou não reconheceu, paciência, né? É como a gente diz, o problema é dele, não é meu. Eu faço a diferente para ser a diferença. Maravilha. Então tá. Obrigada. Muitos agradecimentos aqui. Obrigada pela palestra de hoje, né? Pela conversa. Muitos agradecimentos, muitos corações. Lica falou palavras de conforto e orientação nesse dilema que é a vida em sociedade. Obrigada, Arlete. Eliana. Então, Eliana é uma querida do coração. Né? É uma pessoa amada. Uma fofinha. Muito. Obrigada a vocês. Agora vamos fazer a nossa prece final. Envolvidos que já nos encontramos por essas energias dos espíritos responsáveis por esse trabalho da quinta-feira à tarde, que possamos estar sentindo nesse momento o abraço fraterno do nosso anjo de guarda, esse companheiro que está sempre conosco, nos auxiliando, pedindo que possamos estar parando às vezes para ouvir as orientações que os espíritos amigos nos trazem, para estarmos sempre perseverando no caminho do amor, da paz, da solidariedade, do carinho para com todos, da compreensão das limitações dos outros, para que os outros tenham compreensão das nossas limitações, entendermos muito mais que somos capazes de estarmos no bem, trabalhando no amor, porque somos essência divina, filhos de um Criador amoroso, bondoso e guiado pelo Mestre de misericórdia e bondade. Mestre amado Jesus, amigos espirituais que nos auxiliam, a nossa gratidão e o nosso pedido, como pedintes que somos, que estejam sempre conosco, nos auxiliando, nos alertando, nos dando sinais, para que continuemos sempre, sempre nesse caminho que escolhemos. Obrigado, Jesus. Abençoe esse planeta Terra, que se encontra em uma aflição. Abençoa esse nosso país, com seu olhar terno. Fortalece o anjo Ismael, que é o nosso tutor, para que esteja sempre nos dando fé, esperança e amor. Dai-nos a tua paz, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Beijo grande, Jace. Tá. Gratidão, Arlete. Um beijo a todos. Obrigada a todos vocês, viu? Não. E agora. Obrigada a você. Tchau, todo mundo. Pois é, e um beijo bem grande em Jace. Eu vou pegar para mim. Vou pregar para mim, que eu tô boba. Um bem grandão no seu coração. Obrigada, você é uma querida, você sabe disso. Você sabe que você é uma querida. Beijo. Um beijo, gente. Um beijo. Obrigada. Curtam e compartilhem, tá? Obrigada, até gente. quinta. Até amanhã.
Até quinta. Até quinta que vem aí. Eu Beijo. até amanhã com algumas pessoas aí, até amanhã na sopa. Beijo. É isso. Beijo, beijo.